Olá, bom dia, boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal Zungabet. Para esta sexta-feira eu preparei 8 jogos, a começar pela Bundesliga da Alemanha. O jogo que vai opor o Hertha de Berlim contra o Grutfurt. Neste jogo, o Hertha de Berlim, nos últimos 5 jogos, o Hertha obteve 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto que o Grutfurt empatou 2 partidas e perdeu 3. No confronto direto, o Hertha de Berlim está em vantagem, 2 vitórias contra nenhuma do Grutfurt. O Hertha, a jogar em casa, ganhou 3 partidas, empatou uma e perdeu outra, um desempenho muito bom. Então, nesta partida, o Hertha claramente é o favorito para vencer. Este jogo vamos colocar Hertha ganha e o empate anula a aposta. Já no outro jogo da Liga Espanhola, na La Liga, temos o jogo entre o Celta de Vigo e o Cádiz. São duas equipas que não vão muito bem no campeonato nesta primeira arrancada. O Celta de Vigo, nos últimos 5 jogos, ganhou apenas um jogo, perdeu 3 e empatou uma, enquanto que o Cádiz ganhou um jogo, empatou 2 e perdeu 2. No confronto direto entre essas duas equipas, o Celta de Vigo leva melhor com 4 vitórias contra nenhuma do Cádiz. O Celta de Vigo que vai jogar em casa, e a jogar em casa o Celta de Vigo tem um desempenho razoável, tendo obtido 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo vamos também dar favoritismo ao Celta de Vigo, embora não esteja muito bem. Então vamos apostar Celta de Vigo ganha ou empata a partida. No outro jogo é na Liga Francesa, na Ligue 1, que vai opor o Strasbourg e o Metz. O Strasbourg, que nos últimos 5 jogos obteve uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto que o Metz obteve 2 empates e 3 derrotas. O Strasbourg, a jogar em casa, tem um desempenho razoável, tendo obtido 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, o Strasbourg, a jogar em casa, também é favorito para vencer, mas vamos apostar no mercado de golos e vamos apostar mais de 1,5 golos nessa partida. No outro jogo, vamos para a Inglaterra, para a Premier League, jogo que vai opor o Newcastle e o Leeds United. O Newcastle, que não tem vindo a fazer bons jogos neste arranque da Premier League, tendo nos últimos 5 jogos empatado 2 partidas e perdeu 3, enquanto que o Leeds United tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo podíamos optar pela vitória do Leeds, entretanto o Newcastle United a jogar em casa tem um desempenho razoável de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então neste jogo também vamos apostar no mercado de golos e vamos apostar mais de 1,5 golos na partida. Outro jogo é na Série A, na Itália. O jogo vai opor o Sassuolo e o Torino. O Sassuolo, nos últimos 5 jogos, teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto que o Torino teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, o Sassuolo, a jogar em casa, tem um desempenho razoável, tendo obtido 2 vitórias e 2 empates e uma derrota. Entretanto, neste jogo também vamos optar pelo mercado de golos. Vamos com mais de 1,5 golos na partida. Agora vamos para Portugal, na Liga Portuguesa, não é? Onde vamos ter o jogo entre o Portimonense e o Santa Clara.
Duas equipas que também não vão muito bem, não começaram bem o campeonato. Nos últimos 5 jogos o Portimonense teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto que o Santa Clara teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo fica muito complicado de a gente apontar um favorito para vencer, então vamos apostar no mercado de golos, então vamos apostar mais de 1,5 gols na partida. O outro jogo vai opor o Den Bosch com o Young AZ Alkmaar. Não é? Este jogo é da segunda divisão da Holanda ou dos Países Baixos. O Young AZ, que é o líder da segunda. O Den Bosch nos últimos 5 jogos perdeu 4 e apenas ganhou uma partida, e o Young AZ nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu uma. No confronto direto o Young AZ está em vantagem, 2 vitórias contra uma do Den Bosch. Se formos avaliar aqui a classificação, o Young AZ está em primeiro, enquanto que o Den Bosch é o 18º. Não é? Então claramente o Young AZ é favorito para vencer essa partida, então vamos com Young AZ ganha ou empata a partida. No outro jogo temos o Graafschap contra o Excelsior, não é? O Excelsior tem vindo a fazer uma boa campanha. O Graafschap nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Enquanto que o Excelsior nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou uma. Nesta partida, o Graafschap, a jogar em casa, tem algum favoritismo, sim. No confronto direto, se formos ver, o Graafschap está em vantagem, 2 vitórias sobre o Excelsior. Entretanto, o Excelsior é das equipas que mais golos marca nesse campeonato da segunda divisão, tendo feito 13 golos e sofrido apenas 5. Neste jogo vamos apostar Excelsior para marcar mais de 0,5 golos, ou seja, pelo menos tem que fazer um golo para que possamos ganhar, não é? Então, este foi o resumo dos 8 jogos e sem mais demoras vamos para os 2 bilhetes prontos. E como prometido é devido, cá vai o nosso primeiro bilhete pronto. No jogo entre Graafschap e Excelsior, colocamos Excelsior para marcar mais de 0,5 golos, ou seja, tem que marcar pelo menos um golo em toda a partida para podermos vencer, com uma odd de 1,40. No jogo entre Den Bosch e AZ Alkmaar, colocamos AZ Alkmaar ganha e o empate anula a aposta, com uma odd de 1,79. Isto deu uma odd total de 2,51 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 2.510. E o nosso segundo bilhete pronto é este. No jogo entre Hertha de Berlim e o Grotfurt, colocamos Hertha de Berlim para ganhar e o empate anula a aposta, com uma odd de 1,29. No jogo entre Strasbourg e o Metz, colocamos mais de 1,5 gols na partida, com uma odd de 1,31. No jogo entre Portimonense e Santa Clara, colocamos mais de 1,5 gols na partida, com uma odd de 1,40. Isto deu uma odd total de 2,37 e numa simulação com 1000 kwanzas temos 2.411,10 como ganhos máximos. Então pessoal, já sabem, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, partilhem o canal com as outras pessoas e já sabe, quanto mais investir, mais retornos terá.